E aí, meus amigos, tudo bem? Você já parou para pensar qual a quantidade de água compõe o nosso corpo? Estudos mostram que um adulto possui, em média, 70% de água em sua constituição corporal. Haja água no nosso corpo, né? E se olhar para outras espécies, olhando como os vegetais, por exemplo, esses vegetais que estão presentes em nossas saladas diárias, um alface pode apresentar em torno de 96% de água em sua composição. Veja que a água, além de hidratar, ainda faz parte de nossa composição. E para entendermos melhor a importância da água, se liga nessa videoaula. Para entendermos a importância da água para os seres vivos, primeiramente precisamos compreender sobre a sua composição. Do que a água é constituída? É uma pergunta que deve bater na cabeça de muita gente, né? Resposta simples, né? Comumente sabemos que a água ela é uma substância constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Além disso, apresenta característica bem peculiar. É uma substância polar. Isso quer dizer que apresenta polos elétricos capazes de se unir a outras substâncias por meio destes polos. E para entender melhor, observe essa figura aqui ao lado que eu estou apresentando para você. Veja que nele eu possuo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Este átomo de oxigênio aqui do lado, ele realiza uma influência elétrica sobre os elétrons do hidrogênio, que faz com que esses elétrons se aproximem mais do átomo de oxigênio. E o átomo de oxigênio, com esse elétron se aproximando mais dele, acaba de adquirir uma característica polar negativa. O hidrogênio que permitiu seu elétron afastar, lembre-se que o hidrogênio não perdeu o elétron, ele só permitiu que ele afastasse, ele adquire uma característica polar positiva. Então, na molécula de água, o oxigênio exerce função polar negativa e o hidrogênio, cada hidrogênio aqui embaixo, exerce característica polar positiva. O fato da molécula de água ser polarizada confere a ela uma série de atributos importantes e vamos lá falar de cada um deles. A primeira importância que se destaca é a característica máxima da água ser considerada um solvente universal. E cuidado com a palavra universal, galera, pois tem algumas pessoas que interpretam um sentimento de totalidade. Porém, não é bem assim que as coisas são. A questão da molécula de água ser considerada um solvente universal se dá pelo fato dela ser capaz de dissolver a maioria das substâncias que existem na natureza, e não todas. Assim é importante trabalhar com vocês outros conceitos básicos, como substâncias hidrofóbicas e substâncias hidrofílicas. Substâncias hidrofóbicas são aquelas que não apresentam afinidade com a água, não apresentam afinidade de dissolução na água, não vai se dissolver em água. Então, são substâncias que nós consideramos como apolares. A água, além disso tudo, realiza uma ligação muito forte, chamadas de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Essa ligação faz com que 2 moléculas de água vizinha se liguem uma à outra. Ou seja, o hidrogênio de uma molécula de água, que é o polo positivo, vai se ligar ao oxigênio de outra molécula de água, que é o polo negativo. Ok? Então é uma ligação muito forte. E pegando aquele famoso exemplo do óleo presente num copo de água, é preciso compreender que o óleo não apresenta polaridade em sua estrutura. E isso dificulta a interação entre as moléculas de água e o óleo. Além disso, devido à ligação de hidrogênio, as pontes de hidrogênio que a água faz uma com a outra, o óleo não consegue penetrar ali no meio. Ele não consegue permanecer no meio de 2 moléculas de águas vizinhas. Assim também ele não realiza a sua ligação. Agora, vamos à curiosidade, né? Uma pergunta que pode surgir é: ok, professor, compreendi o motivo da água não se ligar ao óleo. Mas como lavamos a nossa louça depois de almoçar, sendo que pode conter óleo na comida, gordura na comida? É uma boa pergunta. E a resposta é simples. O sabão apresenta 2 extremidades, sendo uma polar e outra apolar. A extremidade apolar, lógico, vai interagir com a região apolar do óleo, da gordura que está no prato. Já a estrutura polar, ela interage com a água que utilizamos para enxaguar. Então, dessa forma, conseguimos retirar todo o óleo da louça. Agora que sabemos o que são substâncias hidrofóbicas, precisamos entender o outro lado da moeda. Substâncias hidrofílicas, o que são? As substâncias hidrofílicas são aquelas que apresentam afinidade de dissolução em água, ou seja, elas são substâncias polares, elas se dissolvem em água. Dessa forma, cada substância com seu respectivo tipo de polo, falei muito rápido, né? Irá se ligar a um dos polos das moléculas de água. E assim,
dissolverá. É o clássico exemplo da água com açúcar. Você tem um copo com água, joga um açúcar e mistura. Com o passar do tempo, percebe-se que aquele açúcar ele some do copo. Você não vê mais o granulado do açúcar. Ele está diluído na água. Isso quer dizer que cada pedacinho do açúcar, cada moléculazinha de açúcar, se ligou às moléculas de água, ok? Outra importância da água é a participação em reações catalisadoras. A água pode auxiliar na quebra, ou seja, no desmembramento de determinadas substâncias em estruturas menores. É o que nós chamamos de hidrólise. Observe esse exemplozinho que eu vou deixar aqui no lado. Veja que ele é um exemplo clássico que ocorre com a sacarose, um carboidrato chamado de disacarídeo, facilmente obtido pela cana-de-açúcar, que auxilia na produção da garapa, aquele caldo de cana, da rapadura, do açúcar mascavo, e também nós podemos encontrar na beterraba. Só exemplo para facilitar seu entendimento. Aqui, a sacarose é exposta a uma enzima denominada invertase, juntamente com a molécula de água. A invertase vai auxiliar no desmembramento da sacarose. Observe que o oxigênio que está aqui na região central, ele vai se deslocar com uma das partes. Nesse momento, a molécula de água se quebra, fornecendo um hidrogênio que vai se ligar naquele oxigênio, formando a glicose, e o hidroxila restante da molécula de água vai se ligar a outra parte da sacarose que ficou sobrando aqui, formando um outro carboidrato, que é o que nós chamamos de frutose. Então veja bem, nós temos um carboidrato disacarídeo, que ele, por ação de uma enzima mais água, hidrólise, ele se transforma em duas substâncias menores. Um disacarídeo se transformou em dois monossacarídeos, glicose de um lado, frutose de outro, que são carboidratos mais simples, ok? Já viu aquele quadro em um programa de humor, bate-bola, jogo rápido? A água possui também outros atributos importantes, então vamos a esse bate-bola, jogo rápido. Eu posso citar aqui a ciclose, que é um fluxo de água no interior das células vegetais que auxiliam na movimentação dos cloroplastos para auxiliar na captação melhor de luz do sol e também auxilia na distribuição interna de substâncias e a troca dessas substâncias com o meio externo. E ainda nesse contexto de movimentação, eu posso lembrar também que nos animais a água faz parte de tecidos de transporte, como o sangue. A água está presente no plasma. E nos vegetais, voltando a falar dos vegetais, a água está participando dentro de vasos condutores com duas substâncias importantes. A primeira é chamada de seiva bruta, que é aquela que corre dentro de vasos xilema. A água é absorvida no solo e é levada até o topo do vegetal. E também no floema, que é aquela substância líquida que contém a glicose, ou seja, a planta faz a fotossíntese e transporta a glicose por toda a extensão do vegetal, no sentido de cima para baixo. Então a água auxilia também na questão de transporte. Meus amigos, a água também possui um calor específico muito alto, e devido a esta característica ela é considerada um excelente instrumento na manutenção da temperatura corporal. Isso se deve ao fato de que a água, para que ela sofra variação na sua temperatura em 1 grau Celsius, em 1 grama de água, ela precisa de muita energia envolvida. Dessa maneira, ela auxilia de maneira eficiente ao retirar qualquer possibilidade de que haja um aumento brusco de temperatura corporal ou a perda brusca também dessa temperatura. Dessa maneira, ela cria um ambiente equilibrado. Isso é muito importante, por exemplo, para as aves e para nós animais de sangue quente. Meus amigos, mais uma característica interessante da água é a sua capacidade de molhar. Essa propriedade é conhecida como adesão. A água molha pela sua capacidade de interagir com os seus polos e polos de outras substâncias, então ela se adere. E associado também a essa questão de adesão, outra propriedade que a água tem é de se ligar com outras moléculas de água, como eu já disse anteriormente. A água ela realiza aquelas ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, e por meio desse polo ela cria uma grande força, ela cria uma grande coesão, que é a outra propriedade. E diante destas características, um fato curioso ocorre. Já que a ligação de hidrogênio é uma ligação forte, a superfície da água deve suportar uma dada pressão. E isso é verdade, sim. É mais outra propriedade que nós podemos mencionar, conhecida como tensão superficial da água. Um exemplo clássico é do mosquito que consegue transitar sobre a água, ou também existem aracnídeos que fazem isso, sem afundar. Ele não rompe as ligações de água, as ligações de hidrogênio que a água realiza, e dessa forma ele consegue usar a superfície para se deslocar. As propriedades adesão e coesão são muito importantes também para os vegetais.
Nos vegetais, nós chamaremos essas propriedades de capilaridade, quando elas atuam juntas, simultaneamente. Em vasos finos, em vasos delgados dos vegetais, as moléculas de água vêm a se aderir a essas paredes. E a coesão, que é a ligação de uma molécula de água a outra, faz com que as moléculas de águas mais superficiais sejam empurradas até atingir regiões mais altas nos vegetais. Isso faz com que a água suba por toda a extensão do vegetal, que é muito importante para ele. Bom, meus amigos, vimos que a água exerce um vasto papel na manutenção da vida. Enfim, eu espero ter esclarecido suas dúvidas a respeito desse tema, e caso tenha surgido mais alguma dúvida que eu não mencionei aqui por um motivo ou outro, passa lá no meu Instagram, @profgleitson, e deixe a sua pergunta que responderei com imenso prazer. No mais, te espero em outra videoaula com o professor Gleitson. Até lá!